Boa noite, queridos. A paz de Jesus Cristo. Nessa noite nós queremos meditar no livro de Samuel 12, no seu versículo 13 em diante, que nessa noite, nesse culto de oração, a tua fé possa ser renovada, o teu entusiasmo, a tua confiança, que você tem um Deus que é por você. Vamos ler esse texto de 2 Samuel 12, 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantou e comeu o pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadece de mim e continuará viva a criança. Porém agora é morta. Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou e espreitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e ele chamou de dias, por amor do Senhor. Feche os seus olhos nessa hora e vamos orar ao nosso Pai. Vamos pedir que Deus possa falar profundamente através da sua palavra aos nossos corações. Deus amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, por ter a tua palavra, Pai, como base para a nossa reflexão. Que nesse momento, Pai, tu possa ter liberdade de falar aos nossos corações, Pai. Que não seja o homem natural, Pai, a entender, Pai, a tua palavra, Pai, mas que as pessoas possam falar conosco e possamos entender verdadeiramente, Pai, o que tu queres falar a cada coração. Fala conosco nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, Pai. É a nossa oração nessa hora que fazemos, Pai, em nome santo de Jesus, Pai. Amém e amém. Eu coloquei um tema para a nossa reflexão nessa noite. Não podemos parar. Não podemos parar. Muitas vezes, querido, vivemos momentos difíceis da nossa vida. O crente, muitas vezes, mesmo confiando no Senhor, temendo ao Senhor, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Parece que não temos Deus perto de nós. Não temos pessoas ao nosso lado, mas nessa noite eu quero dizer para você e
falo isso para mim também. Quando vier esse sentimento ao seu coração, creia que o nosso Deus, Ele está conosco, e é momento de ter grandes experiências com Deus. Nesse texto que nós lemos aqui nessa noite, você percebe que Davi, aparentemente, ele estava só orando, clamando, mas a partir dessa situação, Davi teve uma grande experiência com Deus. Deus é um Deus que ouve a nossa oração. Você vê que esse rei, ele pede o seu filho, fica doente, mas que testemunho ele pode trazer para nós, para edificar as nossas vidas? Vimos aqui que o Davi, ele enfrenta a dificuldade, ele enfrenta o problema. Enfrentar seria o quê? Enfrentar é confrontar, enfrentar é atacar de frente. Enfrentar é encarar a dificuldade e corar as adversidades, é lutar contra algo que está te incomodando. Davi não fez isso, mas você pensa nessa noite, mas pastor, como eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, acreditando que você pode superar as adversidades da vida. Eu preciso acreditar que eu posso superar as adversidades. Nesse texto nós vemos aqui Davi, ele acredita. Diz aqui que Davi, ele acredita que o Senhor podia mudar a sua sorte, mudar e curar o seu filho que estava doente. Querido, ele buscou pela criança, ele jejuou, ele orou, ele passou noites prostrado, clamando ao Senhor. Será que nós temos acreditado que nós podemos superar as adversidades? Ou estamos nos conformando com ela, aceitando a dificuldade passivamente? Davi, ele não aceitou a enfermidade do seu filho e começou o quê? A orar, a clamar, a jejuar. Nessa noite, Deus fala ao nosso coração. É momento de buscar o Senhor, de jejuar, de clamar, para que a nossa sorte possa ser mudada nessa noite. Que as situações difíceis que estamos passando possa passar e possa vir a paz, a alegria novamente em nosso coração. Outro ponto importante que vimos aqui nesse texto: Davi, ele busca, ele acredita na misericórdia de Deus. Davi buscou o Senhor, mesmo sabendo que aquela criança tinha uma sentença de morte. O profeta Natan falou para ele: o teu filho que nasceu, ele vai morrer. Deus perdoou o seu pecado, mas essa criança não vai sobreviver. Mesmo assim, Davi acreditava na misericórdia de Deus. Davi começou a orar, a clamar, crendo que Deus poderia mudar a sua sentença, mudar o seu desejo, e agora perdoar Davi completamente e poupar a vida daquela criança. Misericórdia é o que nós merecemos, mas Deus não nos dá. Ele clamou pelas misericórdias de Deus, que duram para sempre. Mas pastor, mas se Deus falou algo, Ele não vai mudar, pastor. Será? Será que Ele não muda a sua sentença? Dependendo do filho que está clamando, do servo que está orando, um servo fiel, será que Ele não pode mudar a sentença da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge? Muitas vezes ele merece a perdição, mas Deus veio para dar vida eterna. Mas pastor, Deus falou, está falado. Se você ler um texto lá em Êxodo 32, a partir do versículo 11, olha o que diz a palavra
Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque eu de falar aos egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te no teu furor a tua ira, arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, lhes dizeste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei a vossa descendência toda essa terra, de que tenho falado, que a possua por herança eterna. Olha só, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que faria contra o seu povo. Olha só, Deus falou que ele destruiu o povo, mas um homem fiel, valoroso, orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e Deus mudou a história daquele povo, a sentença daquele povo. Quantas histórias? Deus falou que ia destruir Nínive, e aquele povo se arrependeu, orou, jejuou, se prostrou, se vestiu de saco, deitou em cinzas. O que Deus fez? Mudou a sua sentença. Deus é um Deus de misericórdia, querido. Acredite nisso. Comece a orar. E Davi acreditava na misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Por isso que ele jejuou, por isso que ele orou. Ele acreditava. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Querido, a misericórdia de Deus é a causa da minha vida, da sua vida não ser consumida. E Davi acreditava nisso. Por isso que ele buscou a misericórdia de Deus. Se você continuar nesse versículo aqui, 16, diz aqui que Davi, ele demonstra o seu sentimento. Ele demonstra para Deus, para as pessoas, para os seus servos, para os anciões ali presentes ali, que ele estava sofrendo, que ele queria um milagre de Deus. Será que eu e você temos demonstrado para Deus o nosso sentimento? Dizendo: Deus, eu não quero perder. Deus, eu não quero perder minha família. Deus, eu não quero perder meus filhos, meu pão, esse mundo, Deus. Deus, eu não quero perder. Já falou isso para Deus? Você já chorou? Já se prostrou? Já se humilhou? Davi, sendo rei de Israel, ele se prostra diante de um Deus Todo-Poderoso e mostra para Deus o seu sentimento. Mas muitas vezes nós não queremos demonstrar para as pessoas que eu estou sofrendo, que eu estou tendo dificuldade. Eu falar que estou de uma oração, preciso de uma ajuda, não posso. O nosso eu preciso demonstrar o meu sentimento. Muitas vezes vem sobre a minha alma um abatimento, querido. Isso é natural do ser humano, é natural do homem de Deus. Não, o homem de Deus não se abate, não se entristece. Não, ele sente isso também. Você acha que Jesus, aqui na terra, ele foi um homem de Deus? Jesus ficou triste, porque eu e você não podemos ficar tristes. Lá em Mateus 26:38, diz assim: então disse Jesus: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. No Getsêmani, Jesus ficou triste, porque eu e você não podemos mostrar o nosso abatimento, mostrar a nossa dor para Deus. O grande apóstolo Paulo, ele mostrou, ele expressou o abatimento lá em 2 Coríntios 7, 5 e 6, ele fala: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne
teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, ele ficou abatido. Então, querido, nessa hora, nesse momento, eu preciso demonstrar para Deus a minha dor, demonstrar para Deus o que eu estou sentindo. Davi fez isso. Outro ponto importante que vimos nesse versículo é que Davi, ele perseverou até o fim. Davi, ele não desistiu de orar. Quantas vezes eu e você temos olhado a adversidade, temos olhado a dificuldade, temos olhado o problema e falo assim: não tem mais jeito, e eu desisto, eu jogo para o lado e começo a caminhar de forma diferente. Davi não, ele permaneceu orando, jejuando. Estava enferma a criança, tinha vida a criança, ele estava orando, tentar levantá-lo. Vem, Davi, se levanta, vamos se alimentar, beba água. Não, me deixa aqui, me deixa prostrado, humilhação ao Todo-Poderoso. Davi perseverou, querido, enquanto a vida, a esperança, o nosso Deus é um Deus de esperança. Não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, persevere até o fim, não esmoreça o teu coração. Nessa noite Deus fala para você: filho, persevere, tem bom ânimo nessa noite, porque eu sou contigo. Não desista dos seus sonhos. Outro ponto interessante que podemos destacar desse texto: mesmo vivendo um tempo terrível na sua vida, um tempo de morte, um tempo de sentença de morte, Davi, ele não perde a visão das coisas. Davi não perde a razão. Quantas vezes, mediante a dificuldade, nós perdemos o rumo da vida, não sabemos mais o que está acontecendo ao nosso lado. Mas Davi não, mesmo chorando, mesmo jejuando, orando, ele tinha o discernimento de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Querido, eu preciso desse sentimento. Eu não posso me esconder dos problemas, esquecer que lá fora tem o mundo, tem coisas acontecendo. E Davi, ele não perde a visão. Mas como assim? Davi estava orando, estava jejuando. Aí ele percebe os seus servos conversando, cochichando um com o outro, e ele fala no seu coração: aconteceu alguma coisa, tem algo diferente. Será que eu e você, no meio da situação contrária, conseguimos ver a diferença das coisas? Ou só vemos uma nuvem negra, só uma tempestade? Davi viu os servos conversando assim: o que está acontecendo? A criança é morta. Olha só, mesmo a dificuldade, Davi não perde a razão. E agora os seus servos falam: ela é morta. Ela é morta. O que eu e você faria com uma notícia dessa? De repente, eu me levantaria e falaria assim: Deus, eu me prostrei 7 dias orando, jejuando, e tu não ouviu a minha oração. Deus, tu falou que me perdoou, mas isso aí, Deus, por que não perdoou e sarou essa criança também? Querido, Davi, ao ouvir a palavra, a criança é morta, o que Davi faz? Davi muda a sua postura.
Querido, imediatamente Davi o quê? Se levantou. Querido, muitas vezes eu e você precisamos mudar de postura para que outros milagres aconteçam em nossas vidas. Se eu ficar prostrado, deitado, chorando, outros milagres não vão acontecer. Eu vou reter as promessas de Deus. Mas se eu me levantar, mudar minha postura, mudar meu foco, Deus tem algo melhor, algo maior, algo grande para fazer em nossas vidas. Davi muda de postura. Ele se levanta e ele vai fazer o quê? Ele vai se lavar. Trazendo para um contexto espiritual, ele começa a remover do seu corpo tudo que estava relacionado ao fracasso, lavando a alma, tirando a tristeza do coração, tirando as amarguras do coração. Davi se lava, querido. Quantas vezes nós vamos ter esse banho do Espírito para tirar o fracasso da nossa vida, as decepções da nossa vida? Davi, ele se lava. Davi continua o processo, não apenas com água agora ele vai pegar um óleo, ele unge o seu corpo, dizendo: olha só, eu quero proteger o meu coração, o meu corpo de todo o passado, de todos os fatos do ano passado que machucou a minha alma emocionalmente, que trouxe tristeza para mim. Eu quero me ungir, eu quero me proteger, porque a unção, quer dizer, a presença de Deus, eu quero trazer essa presença para a minha vida, para me proteger. Ele se lava, ele unge o seu corpo, e aí ele faz algo profético. Ele muda as suas vestes. Querido, naquela época, as pessoas costumavam vestir roupas que representavam o seu estado de espírito, de ânimo, de tristeza, de luto, de quebrantamento. Vestiam roupas de sacos, se deitavam em cinzas, vestes de alegria, vestes de ações de graças. Querido, tinha vestes que representavam o estado emocional que a pessoa está vivendo. Davi estava vestido com roupas de tristeza, de amargura, de abatimento. Agora ele faz o quê? Ele muda as suas vestes. Querido, no momento que eu aceito a Jesus, que o Espírito Santo entra em mim, as minhas vestes são transformadas, querido. Veste de esperança, veste de fé, de confiança. Eu preciso mudar as minhas vestes nessa noite para acreditar nas promessas de Deus. Ele muda as suas vestes. E para onde que ele vai? Ele vai para a casa de Deus. Davi, ele se veste, ele se lava, ele se unge, ele muda as suas vestes e vai para o lugar aonde ele pode buscar um socorro para a sua vida, aonde ele pode ter um refúgio do Deus Todo-Poderoso. Querido, não há lugar melhor do que estar na casa de Deus, na presença de Deus. E Davi, ele entende isso. Quantas pessoas, querido, em momentos de crise, não quer buscar a Deus, não quer se aproximar de Deus. Davi dá um exemplo para nós. E por isso eu estou de luto agora, vou ficar 40 dias agora no meu quarto, porque eu estou no luto, porque meu filho morreu, a criança que eu tinha morreu. Não, ele foi para a casa de Deus. E olha só o que o salmista diz no Salmo 27, no versículo 4:
Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e estar no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sob uma rocha. Querido, na hora da dificuldade, na hora da luta, eu preciso estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, estar junto de Deus, buscando intimidade com Ele. E quando ele entra na casa de Deus, de repente, se fosse eu, se fosse você, na primeira vez que ele está chegando o Senhor, ele fala: Senhor, por que não ouviste a minha oração? Por quê? Começar a questionar Deus. Quantas vezes nós questionamos Deus? Não com palavras, no nosso pensamento, na nossa atitude, estão questionando Deus. Mas Davi não. Querido, Davi, ele vai para quê? Ele vai para adorar a Deus. Quantas vezes deixamos rasgar o nosso coração, que impede que eu e você venhamos louvar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus nessa noite? Se tem tristezas, mágoas, decepções, eu quero tirar dessa hora o nome de Jesus, porque eu quero louvar a Deus, porque eu creio que Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas, querido. Davi entende isso e ele entra no templo. Ele entra no templo para adorar a Deus, para bendizer o seu nome, para reconhecer que em todo o tempo Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir uma porta, Ele é Deus. Mas se não abrir a porta, Ele continua sendo Deus, querido. Nessa noite, aprenda: em todo o tempo eu preciso louvar a Deus. Se eu não louvo a Deus, os céus não se abrem para mim e as bênçãos do Pai não chegam até as nossas vidas. Primeiro Davi, ele foi lá adorar a Deus, alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma. E depois disso, Davi, ele volta para o seu palácio, volta e pede agora o alimento físico, porque para receber as bênçãos de Deus, eu preciso estar bem espiritualmente, mas também fisicamente. O teu físico vai influenciar no decorrer das tuas bênçãos. E Davi entende isso. Ele vai para casa e vai se alimentar. Ele pede o pão, ele come, ele bebe. E aí, querido, os servos de Davi não entendem nada. Querido, o mundo não entende a reação do homem espiritual. Os conservos de Davi falam assim: agora ele vai chorar, vai ficar amargurado, vai ficar triste. É isso que o mundo pensa da tua vida. Mas, querido, o homem de Deus, ele levanta do chão, ele se lava, ele se unge, ele louva a Deus, ele se alimenta, porque ele sabe que a vitória vai acontecer. Ele não desanima, querido. E eles falam: Davi, eu não estou te entendendo, Davi. A criança ainda era viva, e você, Davi, está lá. E agora você quer comer depois da morte? Davi entende o processo de Deus. Davi compreende o limite da vida. Isso é o que? É maturidade espiritual. Querido, eu e você precisamos crescer espiritualmente. E ele fala: e quando a criança estava viva, aí sim eu orei, eu jejuei, e agora ela está morta.
precisamos entender a vontade de Deus, mas sabendo que Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Para concluir essa mensagem, essa criança que Davi teve com Betseba, essa primeira criança, ela representava o pecado de Davi, ela representava o fracasso, representava a derrota do homem. Mas ele teve um segundo filho, que representa o quê? O perdão. Um filho que teve sabedoria, um filho que teve riquezas, um filho que teve vitórias. A minha criança nasceu e morreu. Na Bíblia não relata o nome dessa criança, não fala. Mas a segunda criança, olha só, ela teve 2 nomes. Davi deu o nome à criança de Salomão, que significa pacífico, homem de paz. Quando ele apresenta ao profeta Natan, ele pega nos braços e ele fala Gedias, que significa amado do Senhor. Olha só, uma nem nome teve, a segunda recebe 2 nomes. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem algo reservado para a sua vida, querido. Algo bom para a sua vida. Se hoje eu perdi algo, deixei algo para trás, acredite, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Não fique remoendo o passado, não fique chorando pelo passado. Comece a viver o presente e projete a sua vida para um futuro. Deus quer mudar a nossa vida, mas eu e você precisamos mudar a nossa postura. E para isso, você pode contar com o Espírito Santo de Deus para te levantar, para te dar bom ânimo, para te dar força, para fortalecer você para vencer as adversidades. Nessa noite, eu falo para você, não é tempo de parar, é tempo de perseverar e acreditar que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. Eu não sei qual é o seu projeto de oração, eu não sei qual é o seu propósito de oração, mas nessa noite eu quero orar com você. Eu quero clamar ao Deus de Davi, porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Feche os seus olhos agora, abre o seu coração e vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nessa hora, Deus, nós ouvimos a Tua palavra, palavra que é poderosa, palavra que é viva, que nessa hora, Pai querido, Tu possa, Deus, alimentar a nossa fé. Não podemos parar, não podemos desistir, Deus. Espírito Santo de Deus, vem ajudar cada um de nós agora. Alcança agora cada vida, Pai, que nos ouve agora, Pai. Que Tu possa sustentar com mão forte, Pai. Se tem alguém abatido, triste, Pai, que nessa hora, Pai, possamos levantar, Pai, nos lavar, nos ungir e entrar na Tua presença e te adorar, porque eu creio, Pai, Tu está preparando algo bom para cada um de nós, Pai. Abençoa cada família agora, Pai. Alcança cada vida agora, Pai. Cada necessidade agora, Pai. Ouve, Deus, o clamor dos Teus filhos, Pai, e nos abençoa, Pai. Que nessa noite, Pai, de oração, de fé, Pai, eu possa acreditar no meu Deus, Pai. Um Deus que trabalha pela minha vida, Deus. Um Deus que me ama, um Deus de misericórdia, Pai. Receba agora, Pai, a nossa oração. Receba agora o nosso clamor agora, Pai. E vem nos abençoar, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos, Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que nessa hora, querido, através dessa palavra de Deus, você possa dizer para o seu coração:
dizer para a sua alma: eu não vou parar, porque Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e através de mim. Com essa convicção, nós vamos caminhar e iremos vencer. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, em nome de Jesus.